Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje é o capítulo 7, essa é a 15ª meditação e vamos em frente, né? Hoje nós vamos encerrar essa série aí, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão na Montanha, esse discurso profundo, ensinamentos maravilhosos de Jesus. O capítulo 7 é um pouco menor do que o 6, menor do que o 5, que é o maior desses três, e vamos orar para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que ele fale conosco, para que ele nos use também nessa meditação, tá bom? Vamos unir a nossa fé. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará. Está fazendo nessa obra, tua obra em nós. Muito, muito obrigado pelo sacrifício na cruz. Obrigado por essa série aqui, mergulhando no Evangelho. Eu tenho profunda gratidão ao Senhor por nos dar essa inspiração, por iluminar o nosso entendimento, por falar conosco, ó, faz essa série, fale do Evangelho, incentive as pessoas a mergulharem no meu Evangelho. Eu creio que nós tivemos essa luz, esse toque. Creio que ouvimos a tua voz. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Completa a tua obra, nos use, ilumine o entendimento de todos que participam dessas meditações, têm participado dessa série. Eu entrego a meditação de hoje nas tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos em frente. Eu até havia falado que o capítulo 6, só me retratando aqui rapidamente, que o capítulo 6 se tratava da relação, né, da relação humana, mas, na verdade, o 6 tratou, né, do interior. E agora sim, no 7, vai tratar da nossa relação com o próximo. Você vai observar isso. Então, vamos ao versículo 1. Já começa aí falando sobre não julgar, né? Sabedoria, não julguem os outros. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida, isso aqui é importante a gente entender, ó, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, nesses versículos aqui, do 1 ao 5, que fala sobre não julgar, ele se refere ao julgamento hipócrita. Nós vamos ler aqui no próximo versículo. O julgamento hipócrita é quando a gente julga por algo que também fazemos, ou que faríamos. É aquilo que nós falamos na meditação anterior, né? Todo mundo erra, todos nós temos uma natureza humana e os nossos pecados são diferentes. E quem não vive mais no pecado, graças a Deus por isso, um dia viveu, não é verdade? Então nós não somos superiores a ninguém, a gente precisa ter isso dentro de nós. Não julgar também sem saber o que aconteceu, não julgar ouvindo apenas uma pessoa, não julgar se a gente não sabe, se não é fato, se não temos evidências. Enfim, a Bíblia não condena o julgamento se ele for feito de forma reta, né? Se é um fato, de forma correta, como os bereanos que conferiam a palavra para saber se aquilo que estavam ouvindo era correto ou não. É o julgamento hipócrita, é o julgamento precipitado. Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 3. Por que você se preocupa com um cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Olha aí, ele fala, hipócrita. Olha só. Essa passagem aqui, esses versículos,
falam muito de como nós devemos lidar com o pecado do outro. É como um cisco no olho, ou seja, com cuidado. A gente não vai tirar o cisco do olho de uma outra pessoa sem cuidado. É com cuidado. Pedir permissão, pedir para a pessoa, você pode abrir o olho? Primeiro, posso te ajudar? Posso tirar esse cisco do teu olho? Outra coisa, você pode abrir o olho, por favor? Abre o olho. Com cuidado, com carinho, né? Com amor. Aí a pessoa abre o olho e você vai lá e tenta tirar. Você sopra, enfim, você tenta tirar aquele cisco. Agora, como que a gente lida com o nosso pecado? Aí sim, a gente é mais severo. Não conosco, não é severo consigo mesmo, é severo com o pecado. Aí é com a trave. Aí a gente faz o contrário. Então a gente tem que tratar o pecado do outro com sabedoria, com cuidado, com mais suavidade. E o nosso, aí a gente tem que ser mais ofensivos, mais firmes. E como nós lemos lá no capítulo 5, foi no 5 ou no 6? Acho que no 5, que fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Aí fala até de uma certa radicalidade, né? Mas com respeito ao pecado do outro é diferente. A gente tem que ter essa sabedoria, né? Olhar para nós mesmos. Olhar primeiro para nós mesmos. A gente não está criticando no outro uma coisa que a gente já fez, que a gente faz. Eu, se estivesse no lugar dele, faria também. Muito cuidado com respeito a isso. Muito cuidado mesmo. E aqui fala, versículo 6, não deem... desculpa, no 5 ele diz, hipócrita, terminando aí o 5, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Então, o julgamento que Jesus condena é o julgamento hipócrita. Está falando do outro e faz igual, faz parecido, já fez, fazia também. Sabedoria, não joguem pérolas aos porcos, versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e o atacarão. Não é qualquer pessoa que está em condições de ser ajudada. Pelo menos em alguns momentos, não. Agora, não. Nesse momento, não. Pode ser que um dia tenha condições. Mas agora ela não está dando valor, não quer ouvir, né? Então, ela vai entender o seu conselho, que é de bom coração, como uma agressão. Então, essa pessoa não está preparada agora para ser ajudada, né? Cabe a gente orar. Não é que vamos desistir, mas orar e esperar o momento oportuno. É isso que essa passagem quer dizer. Então, vamos refletir sobre isso. A gente julga muito, né? A gente precisa trabalhar na nossa cabeça, passar a olhar as pessoas, até que se prove o contrário, a princípio, como inocentes. Então, e verificar, né? Os fatos, esperar, analisar, ouvir sempre os dois lados. Nós temos muitos ensinamentos para tirar daqui, nesses primeiros 6 versículos de Mateus. Vamos seguir então aqui, no versículo 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Versículo 11. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Esses versículos do 7 ao 12 está ligado o ponto central aqui não é apenas perseverança, também bater na porta, orar,
Perseverar, quer dizer, o quanto queremos, o quanto queremos, o quanto você quer, o quanto eu quero realmente aquilo que eu digo que eu quero. Isso conta, porque quando a gente pede, quando Deus vê que estamos perseverando por algo, a probabilidade, né, é maior. Apesar dele saber de todas as coisas, mas ali fica claro que nós vamos valorizar depois que recebermos, né? Vamos dar valor, vamos cuidar, porque aquilo que a gente recebe, muitas vezes recebe sem perseverança, sem que a gente tenha orado, aguardado, confiado. Então pode ser que a gente não cuide, não valorize. Pode ser que a gente seja até ingrato. Então, Deus espera sim que a gente persevere. Mas não é só sobre perseverança, é também a bondade de Deus, a gente vê aqui. Se ele cuida da criação, imagine de nós. E que nós devemos imitar essa bondade. Não é verdade? Nós devemos imitar essa bondade. No versículo 12 diz, a regra de ouro, sabedoria, a regra de ouro. Isso aqui é bem conhecido, né? Mas a gente tem que praticar isso aqui, né? Praticar. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Quer dizer, se colocar no lugar do outro, né? Não fazer o que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Empatia, amor. Jesus é amor, né? Aqui no versículo 13, ele fala da porta estreita. Diz assim, entrem pela porta estreita, chamada decisão. Isso é decisão, isso é escolhas. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Então, nesse versículo aí, versículo 13 e 14, fala que a gente tem que ter consciência que há sacrifício, que há esforço. Esse sacrifício é de nos negarmos todos os dias. Todos os dias. Você já viu aqueles vídeos, aquelas... É um texto também que já circulou muito por aí na internet, que um homem ele corta sua cruz e tem um dado momento na sua caminhada que ele se depara com um abismo. E para passar de um lado para o outro, quem tem a cruz e não cortou, tem exatamente, e cada um tem a sua cruz. A distância, né, de um lugar para o outro, a distância daquele abismo, para você conseguir chegar do outro lado, é exatamente o tamanho da cruz. Então, sem cruz não passa para o outro lado, que seria a vida, né? A vida de Deus, a vida eterna. E quem cortou a cruz, o homem que cortou a cruz, para não ficar, né? Para ele ter mais facilidade, para facilitar, ele então não conseguiu chegar do outro lado. Não dá para a gente não pegar a cruz. Não dá. Temos uma cruz para pegar. E foi Jesus que falou isso. Se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, você tem que pegar a cruz. Negar a si mesmo, e aí você me segue. A questão é que quando a gente decide isso, e nos negamos, nos entregamos,
ele nos dá uma nova natureza, que a gente tem falado aqui em todas as meditações. E aí, quando nós recebemos uma nova natureza e cuidamos da nossa vida espiritual, da nossa relação com Ele, nos negando todos os dias e buscando Sua presença, no relacionamento de amor, segui-lo é prazeroso. Seguir é prazeroso. Os seus mandamentos se tornam leves. E essa cruz se torna leve, não é um fardo pesado, porque há prazer. Embora há sacrifício, há prazer. Há prazer por causa dessa nova natureza, por causa da obra do Espírito Santo em nós. Aquilo que para a gente era um sacrifício, era um sacrifício tremendo. Abrir mão, negar, se controlar, fazer, continua não sendo fácil, mas agora é prazeroso. Antes, no início, pode ser que fazíamos assim, tem que obedecer a Deus. Mas isso, Jesus, o Evangelho não se trata disso. Isso aí pode ser apenas quando a gente conhece. Porque depois que a gente se entrega, se rende, aí não é mais eu tenho que fazer, né? E a gente faz ali, sabe, com pesar. Isso é a religiosidade, a religião. Então você faz, e às vezes faz, às vezes não faz, e quando faz reclamando, e faz, mas você não... Quando Jesus nos dá uma nova natureza, quando nos relacionamos com Ele, nos rendemos a Ele, dia após dia, nos negamos, o Espírito Santo age em nós. Por isso que a gente tem que buscar. Porque aí a gente começa a ter um relacionamento de amor, que gera prazer. Então, não é que o peso da cruz está menor, nem cortamos, é que está é prazeroso e esse fardo se torna leve. É leve. O fardo da religião é pesado, porque é muita regra. É muita regra. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer para receber. Essa questão de meritocracia, a graça vem e acaba com isso. A gente não merecia, ele já fez. E agora a gente responde ao que ele fez. Ele nos amou primeiro e agora a gente o ama. A gente tem uma profunda gratidão e esse amor vai, à medida que nos entregamos, buscamos, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e esse amor vai crescendo. Esse amor por ele. Pense nisso. Vamos seguir lendo aí, vamos seguir meditando. No versículo 15, né? Tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Olha só. Olha esse versículo, hein? Quer dizer, tem os falsos profetas, né? Esse versículo 15, a gente tem que sempre observar os versículos anteriores. Tá falando do quê? Tá falando do que antes? Os versículos anteriores, né? Esse capítulo aqui. Qual é o contexto? Então ele vem falando da porta larga, porta estreita. Uma das características do falso profeta é pregar a porta larga, é pregar a facilidade, é ir para o extremo. Pregar como se não precisasse de cruz, ou como se não tivesse problema cortar um pedacinho da cruz. Entende? Essa é uma das formas de identificar a falsa pregação ou o falso profeta. As pessoas se relacionam com o profeta muitas vezes pelo que ele fala, pelo se agrada a ela ou não. Mas isso aí, o verdadeiro profeta não está preocupado em agradar, não. Ele está preocupado, aliás, ele só está preocupado em agradar a Deus e não os seus ouvintes. Então você conhece pelos frutos. Vamos continuar lendo aí, ó. Vocês
os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. Quer dizer, pelos frutos que a gente conhece, né? Uma pessoa. Se o que ele está dizendo, principalmente se o que ele está de acordo com o Evangelho, está de acordo com os frutos do Espírito Santo. E olha, pessoal, o que são frutos? O que são frutos? Eu até interrompi a tela aí para poder falar aqui olhando, né? Para você poder me ver. Em alguns momentos a gente faz isso. O que são frutos? Frutos é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. Se aquela pessoa, se aquele profeta faz a vontade de Deus, faz a vontade do Pai. Não é se ele tem dons, não são os dons, não é sobre os dons, habilidades. Se a reunião que aquele profeta, que aquela pessoa faz, aquela pessoa que profetiza a palavra, que prega a palavra, enche ou não, se arrasta multidões ou não. Não é sobre isso, porque uma pessoa pode estar arrastando multidões e não fazendo. Aliás, é até mais fácil, né? Se não prega uma mensagem cristocêntrica, é até mais fácil arrastar multidões. Então não é sobre isso. Uma pessoa pode estar com um pouquinho de gente ali, ela e mais 2, 3, e fazer a vontade de Deus. Aliás, o que tem por aí, né, no geral, são pessoas que no início ainda faziam a vontade de Deus. Não se vendiam, não se rendiam, mas depois se venderam, se renderam exatamente a números, a querer multidões. E aí você, para ter multidões, às vezes quebra princípios. Então não é sobre multidões, não é sobre dom, não é habilidade, não é se a pessoa é bacana, se é simpática, se é legal. Não é sobre isso. São frutos. É se faz a vontade do Pai. E às vezes você percebe isso só convivendo. Só convivendo. Convivendo. Então tem muita idolatria por aí, né? Tem muita idolatria, muita falta de discernimento, muita gente seguindo falsos profetas porque a pessoa idolatra. Como se fosse um absoluto homem de Deus, mas só que a pessoa nem conhece. E fazem isso também com políticos, e fazem isso com... Existem vários tipos de idolatria. Você nem conhece a pessoa. Você não conhece nada. Ou quase nada. Por que tanta veneração assim? Agora, por outro lado, ouça quem conviveu, ouça quem conhece. Bem, é isso. São os frutos. E assim, os nossos frutos, né? Os nossos frutos. Aqui está falando, a gente está lendo aqui, fala dos falsos profetas. Mas assim, a gente tem que se analisar. Não é só quem é pastor. Vamos falar agora de toda pessoa que fala da palavra de Deus, de toda pessoa que prega a palavra. Ela está ali profetizando, está falando da palavra de Deus, está profetizando. Pode ser um membro, mas naquele momento ela está profetizando. E quais são os nossos frutos? Quais são os meus frutos, eu, Marcelo? Agora não vamos falar de outros, mas de nós. Temos feito a vontade do Pai? Temos tido bons frutos? É nisso que a gente tem que pensar também. Vamos seguir lendo aí. Versículo 18, né? A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. 19. Toda árvore que não produz frutos bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. É pelos frutos. Pense nisso, guarde isso, é pelos frutos. Versículo 21 fala sobre os verdadeiros discípulos. Diz assim: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão
no reino dos céus. Olha aí, ó. Aí a gente acabou falando já, né? Já falamos. É forte, hein? Entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Muito forte. Muito forte. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios. Tá vendo que não é pelos dons? Tá vendo o que a gente falou? Olha aí. Não é pelo que fazemos. Não é pelo que fazemos. Não é pelo que fazemos. É pelo que somos. Não é pelo que fazemos. É pelo que está dentro de nós. É o nosso interior. Quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Quem é aquele profeta? Quem somos quando ninguém está vendo? Expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Versículo 23. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que desobedecem à lei. A nova lei, principalmente a lei messiânica. Vocês que fazem a obra, mas não têm o Deus da obra dentro de vocês. Vocês que trabalham, né, achando que estão fazendo a obra de Deus porque trabalham, porque fazem coisas, mas a obra de Deus, pessoal, é fazer a vontade do Pai, ajudar pessoas, fazer serviços na igreja ou fora dela. Isso é consequência, isso é uma extensão, isso está dentro do pacote chamado chamado vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus está a gente expulsar demônio, curar enfermos, ajudar pessoas. Mas isso não é a obra de Deus em si. Não consiste nisso. Isso é consequência. Isso é uma extensão. A obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Essa é a obra de Deus. Então tem gente que fala assim, fulano saiu da obra. Que obra, rapaz? A pessoa não sabe nem o que está falando. Saiu da obra por quê? Saiu de uma igreja? Saiu de uma denominação? Porque deixou de fazer um trabalho? Talvez você já tenha ouvido isso. Você era de um grupo, aí saiu do grupo. Você era de uma célula, numa denominação, você saiu daquela célula e falou, deixou de fazer a obra de Deus. Como assim? Às vezes a pessoa está lá toda semana na célula, às vezes a pessoa está na igreja todo dia, como o Michele falou na meditação passada, todo dia a pessoa está na igreja, mas ela às vezes não está fazendo a vontade do Pai. E você, por um momento, por alguma razão, saiu do grupo, não está indo na célula, você às vezes está aí me assistindo, não aconselho, não sou a favor de uma pessoa que não vai em lugar nenhum, que não congrega, que não se relaciona com os irmãos, mas talvez você, por um momento, está procurando um lugar saudável, está procurando uma igreja cristocêntrica, e por um momento, apenas por um momento, você está sem congregar, até escolher com critério, com responsabilidade, com sabedoria, está mergulhando no evangelho, vai ficar agora muito mais fácil detectar um lugar saudável, e aí você não está fazendo parte de um grupo, por enquanto, não está, e aí alguém pensa ou diz para você que você não está fazendo a obra de Deus. Só que você, por um momento, não está indo num determinado lugar ou fazendo um determinado trabalho, ou está indo, mas não está fazendo parte de um grupo, mas você é justo, procura ser justa, você perdoa, você ora por quem te persegue, enfim, você procura praticar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aí alguém vai dizer que você não está fazendo a obra de Deus? Se você tem feito a vontade de Deus, é porque as pessoas nem leem os evangelhos, nem meditam na palavra, apenas repetem o que ouvem, igual papagaio, né? Mas graças a Deus, aqui nessa meditação não tem papagaio não. Vamos repetir sim. Se é para ser papagaio, vamos ser papagaio de Jesus, repetir só o que ele falou, e não que pessoas, homens ou instituições, doutrinas humanas falaram, né? Vamos repetir o que Jesus falou e vamos agir como ele agiu. Então, obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Frutos é fazer a vontade de Deus, do Pai. Esses são os bons frutos. E esses frutos, consequentemente, acabam sendo os de Gálatas 5,
né, os frutos do Espírito Santo. Vamos seguir lendo aí para a gente concluir. Então vai ter muita surpresa, né? Muita surpresa. Gente que no dia vai falar assim, mas eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu não conheço você. Versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Olha só. Muito forte isso aqui, hein? Algumas meditações estão demorando, principalmente Mateus 5, 6 e 7, estão levando mais tempo. Você já com certeza observou, porque, na verdade, tem partes aqui desses capítulos que dão uma pregação, né? Uma pregação. São várias pregações dentro de um capítulo. É muita coisa boa aqui em Mateus 5, 6 e 7. Então, se você está acompanhando isso aqui, não assistiu os outros, não deixe de assistir, não deixe. Ele diz, versículo 25, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Dois tipos de pessoas que ouvem a palavra. E as duas pessoas estão construindo no mesmo lugar. As duas pessoas estão construindo no mesmo lugar. Entenda uma coisa. Não é que uma está construindo na areia aqui e a outra está construindo lá num lugar muito longe e na rocha. Não. Ambas estão construindo no mesmo lugar, mas a maneira como elas estão construindo que é diferente. A forma de construir que é diferente. Uma está construindo sem solidez, está construindo com rapidez, não está cavando, não está buscando profundidade, está na superficialidade, não está mergulhando, né? Mas aqui encaixa mais, mergulhando encaixa com a nossa série, mas de acordo com a palavra, encaixa mais a palavra cavando. E aí, o que constrói na rocha, ele está cavando. Cavando, 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 cavando e cavando. E depois, ele encontra a rocha. Depois de tanto cavar. E aí ele constrói nessa rocha que ele encontrou, que é a palavra, que é Jesus. Ele constrói sua casa, sua vida, suas decisões de acordo com essa rocha, sobre essa palavra, a rocha. E aí essa pessoa se torna realmente inabalável. Então, não é sobre o lugar, é sobre profundidade, é sobre relacionamento profundo, é sobre não só ouvir, mas ouvir e praticar. É sobre não só ler, mas mergulhar na palavra. Mergulhar, praticar, guardar. Vamos seguir lendo aí. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou, versículo 28, de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Forte, né? Como que você tem se relacionado com a palavra? Por muito tempo, a gente se relacionou, eu vou falar por mim, já confessei isso, já falei, por muito tempo eu me relacionei com a palavra de uma forma um tanto quanto superficial. Eu até cavava, mas eu não cavava o quanto deveria. Eu não vou dizer aqui que eu estava na areia, que eu não cavava nada. Eu cavava, eu tinha um conhecimento da palavra. Eu lia, pregava, mas eu cavava muito pouquinho, muito pouquinho. E de um tempo para cá, através da Bíblia, livros, cursos, a gente vem cavando, e encontramos uma rocha muito forte, muito forte. E
E agora não tem, não é qualquer ensinamento que a gente vai, não é qualquer ensinamento que a gente chega e fala assim, ai, amém. A gente não diz amém para tudo agora, porque agora a gente está na rocha como nunca, como nunca. A nossa relação com a palavra agora é mais profunda, a gente está cavando, a gente cavou. Pareceu que a bateria estava, não sei se travou para vocês, acho que não trava não, vai direto, né? A gente cavou. Então mergulhar é cavar. Vamos mergulhar no evangelho, vamos cavar. Nossa relação com a palavra tem que ser profunda, porque o vento vem, a chuva vem, e vem para todo mundo, vem para quem não cava e vem para quem cava, vem para quem é profundo e vem para quem é superficial, vem para todos, Mas, como a gente tem falado aqui, em todas as meditações, não é sobre o exterior, não é sobre a chuva, não é sobre o vento, não é sobre a força do vento, não é sobre os problemas. É sobre como nós estamos por dentro. É sobre o quão profundo somos na palavra e no relacionamento com ela, com Jesus. É isso que vai fazer a diferença. Então, vamos seguir mergulhando no Evangelho. Pessoal, encerramos o capítulo 7 de Mateus. Envia os 5, 6 e 7 para um amigo, ou envia só os 5 para o amigo não receber assim tanta coisa, para uma amiga. E depois você fala, olha, isso é uma série para quem não tem, para quem não está motivado, não tem tanto ânimo, ou parou, começou a ler a Bíblia, parou, ou já leu, mas não mergulhou, cavou pouquinho. Manda para uma pessoa que você ama, que você se importa. Melhor coisa que você pode fazer por ela, melhor do que qualquer presente material, é explicar para ela ou incentivá-la da importância dela mergulhar no Evangelho. E aí, se ela for tocada pelo Espírito Santo, se ela realmente tiver sede, ela pode não só assistir o 5, 6 ou 7, o capítulo 5, 6 ou 7, mas ela pode ir lá do início e a cada dia assistindo um, até chegar aqui onde nós estamos, até se atualizar. Esse é o nosso conselho do fundo do coração, porque mergulhar no Evangelho vai transformar a nossa mente e, consequentemente, nossas ações e reações, nosso olhar. E aí a gente repete aquilo que já falamos várias vezes. Seremos cada vez mais parecidos com Jesus. Deus abençoe muito vocês. Vamos em frente. Curta, comente, deixe um comentário. Se você não está ainda no nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp e no Telegram. Lembrando aqui vocês, no WhatsApp para dar alguns recados mais rápidos, no Telegram para colocarmos vídeos, textos, artigos, assuntos relacionados a essa série aqui, Mergulhando no Evangelho. Então, se você está assistindo, me manda e não está em um desses dois grupos, me manda uma mensagem dizendo, Marcelo, me coloca no grupo do WhatsApp, me coloca no grupo do Telegram, me coloque nos dois grupos, eu vou lhe colocar, vamos lhe adicionar, tá bom? Vamos mergulhar. Se tiver alguma sugestão, nos envie. Se tiver alguma dúvida, nos envie também. E feedback, se tem te ajudado, se tem te tocado, se você tem aprendido, coloque nos comentários, mande uma mensagem para a gente, dá um feedback aí, a glória de Deus, mas a gente é mais um pouquinho de gasolina, mais um combustível para a gente seguir em frente aí nessa longa estrada, tá certo? Deus abençoe, um abraço e até a próxima meditação.